Boa tarde, olha a hora na sua tela, agora meio-dia e 25 minutos, imagens da capital, um belo sábado e você vai ver aqui no Jornal Liberal, primeira edição, os números da terceira pesquisa encomendada pela TV Liberal com a intenção de votos para a Prefeitura de Belém. No interior do estado, nossas equipes mostram o envio das urnas que vão ser usadas nas localidades mais distantes do Pará. E na capital começam a ser preparados os locais de votação para as eleições municipais deste domingo. O Jornal Liberal está no ar. Eleições 2016, o Ibope divulgou hoje a terceira pesquisa encomendada pela TV Liberal com a intenção de votos para a Prefeitura de Belém, a última antes do primeiro turno das eleições, feita depois da rodada de entrevistas do Jornal Liberal, primeira edição, e do debate da última quinta-feira. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja a evolução dos candidatos nas 3 pesquisas contratadas pela TV Liberal. Edmilson Rodrigues, do PSOL, tinha 37% das intenções de voto na primeira pesquisa em agosto. Caiu para 36% na segunda pesquisa, agora tem 31% das intenções de votos. Com a margem de erro, tem entre 27% e 35%. Zenaldo Coutinho, do PSDB, tinha 11% na pesquisa de agosto. Foi para 20%, agora tem 22% das intenções de votos. Com a margem de erro, tem entre 18% e 26%. Éder Mauro, do PSD, tinha 28% na primeira pesquisa. Caiu para 24% na pesquisa seguinte, agora tem 19% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 15% e 23% das intenções de voto. Éder Mauro e Zenaldo Coutinho estão tecnicamente empatados pela margem de erro. Professor Maneschi, do PMDB, tinha 2% na primeira pesquisa. Subiu para 6% na pesquisa seguinte, agora aparece com 14% das intenções de votos. Com a margem de erro, tem entre 10% e 18% das intenções de voto. Professor Maneschi e Éder Mauro estão tecnicamente empatados pela margem de erro. Úrsula Vidal, da Rede, tinha 4% em agosto. Caiu para 2%, agora aparece com 5% das intenções de votos. Pela margem de erro, tem entre 1% e 9% das intenções de votos. Regina Barata, do PT, tinha 3% na primeira pesquisa, caiu para 2% na seguinte, agora tem 1% das intenções de votos. Com a margem de erro, tem entre 0% e 5%. Kleber Rabelo, do PSTU, tinha 1% na pesquisa de agosto. Não pontuou na pesquisa seguinte. Agora tem 1%. Com a margem de erro, tem entre 0% e 5%. Lélio Costa, do PCdoB, e professor Ivanildo, do PRTB, tiveram 1% cada nas 3 pesquisas. Pela margem de erro, tem entre 0% e 5% cada. Brancos e nulos eram 9% em agosto, 5% na segunda pesquisa e agora são 3%. Não sabem ou não responderam 3% nas 2 primeiras pesquisas. Agora somam 2%. Luiz Menezes, do PCB, não pontuou em nenhuma das 3 pesquisas. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. O Ibope também calculou os resultados considerando apenas os votos válidos, que não contam votos brancos, nulos e indecisos. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Edmilson Rodrigues, do PSOL, tem 33% dos votos válidos. Zenaldo Coutinho, do PSDB, tem 23%. Éder Mauro, do PSD, tem 20%. Professor Maneschi, do PMDB, tem 15% dos votos válidos. Úrsula Vidal, da Rede, tem 5%. Kleber Rabelo, do PSTU, Lélio Costa, do PCdoB, professor Ivanildo, do PRTB e Regina Barata, do PT, têm 1% dos votos válidos cada. Luiz Menezes, do PCB, não pontuou na pesquisa de votos válidos. E o Ibope fez também simulações para o segundo turno entre os 3 candidatos mais bem colocados na pesquisa. Primeiro, num provável segundo turno entre Edmilson Rodrigues, do PSOL, e Éder Mauro, do PSD. Edmilson, do PSOL, teria 51% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 47% e 55%.
Éder Mauro, do PSD, teria 35% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 31% e 39%. Brancos e nulos somam 11%, não sabem ou não responderam 3%. O Ibope simulou também um segundo turno entre Edmilson Rodrigues, do PSOL, e Zenaldo Coutinho, do PSDB. Edmilson, do PSOL, teria 52% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 48% e 56% dos votos. Zenaldo Coutinho, do PSDB, teria 35% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 31% e 39% dos votos. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não responderam, 4%. E agora um terceiro cenário. Éder Mauro, do PSD, e Zenaldo Coutinho, do PSDB, numa disputa no segundo turno. Éder Mauro, do PSD, e Zenaldo Coutinho, do PSDB, estariam empatados com 40% dos votos cada um. Com a margem de erro, teriam entre 36% e 44% dos votos cada. Brancos e nulos, 15%, não sabem ou não opinaram, 5%. O Ibope ouviu 602 eleitores entre quarta-feira e ontem. A pesquisa foi registrada no TRE do Pará. A pesquisa completa você encontra no site G1 Pará. E veja a seguir: um acidente de trânsito deixa 2 pessoas feridas no bairro do Marizal, em Belém. Agora 12h31. A gente volta daqui a pouco. Você vê imagens da Avenida Almirante Barroso, trânsito tranquilo nesse sábado. Sírio 2016.